Edilene, a semana na Câmara dos Deputados foi marcada por pautas voltadas para a segurança pública, entre elas algumas polêmicas, como a castração química para pedófilos. E também destaque para a retomada do voto impresso. O que justifica o avanço desses assuntos, hein? Bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, a negociação para a votação de projetos que são importantes para o governo não passa apenas pela liberação de emendas. O presidente do parlamento, ele tem um papel fundamental e ao longo de todo o seu mandato, de toda a sua presidência, ele guarda na manga projetos que são importantes, que tanto a base quanto a oposição querem que sejam votados, para em um momento que ele precisa destravar a pauta, ele também usa essa prerrogativa de colocar ou não o projeto para votação para conseguir o que quer. Então, o Arthur Lira, para que a pauta fosse destravada, óbvio que também ele tem suas reivindicações para o governo que estão sendo atendidas, ele negocia aquelas propostas que a oposição, por exemplo, quer muito que sejam colocadas para votar e que estavam paradas e coloca essas pautas em votação. Vários projetos da segurança pública que estavam aguardando votação foram para a pauta, não apenas no plenário, mas isso acontece também na comissão, que tem seus próprios presidentes. Nós vimos que a Comissão de Constituição e Justiça passou várias propostas nos últimos dias. Então, essa negociação para que a pauta seja destravada no final do ano faz com que várias dessas propostas que estavam aguardando votação, elas serão e começam a ser avaliadas. Foi o que aconteceu. E aí algumas propostas que estavam paradas e outras que são muito polêmicas, como essa, por exemplo, do retorno do voto impresso, que não é a volta do voto impresso, é a impressão de votos que foram feitos na urna eletrônica de um percentual de 5% para conferir se aquela votação que a gente não acompanha por impressão, se ela está correta, se o que a pessoa votou é de fato que sai impresso lá. Então é basicamente isso. E a da castração química foi uma emenda a um projeto que cria o cadastro dos pedófilos condenados, aquelas pessoas que foram condenadas por pedofilia terão seus nomes e fotos expostos na internet, e aí teve uma emenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, que é deputado federal por São Paulo, pelo Partido Novo, que prevê a castração química dessas pessoas que são pedófilos. O que é a castração química? É basicamente um tratamento hormonal que a pessoa perde o libido, mas é temporário. Se parar com o tratamento, a castração química também é interrompida. São propostas que há muito debate em torno delas, mas se foram aprovadas é porque há votos suficientes. Então, houve um destrave da pauta com a liberação dessas propostas para que elas fossem votadas e elas conseguiram apoio. Então, nada impede que, se elas continuarem na pauta nas próximas etapas, elas vão avançar. Então, é um avanço que aconteceu nesse momento por causa de uma negociação para destravar pauta e principalmente para votar projetos do governo, mas que elas têm apoio de deputados, porque é um congresso de centro-direita. Então, essas pautas que eram polêmicas justamente porque eram muito demandadas no mandato anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, elas podem sim avançar na Câmara dos Deputados e elas estão avançando neste momento porque o governo também quer aprovar seus projetos. E ontem eu perguntei ao ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais durante uma coletiva que teve no Palácio do Itamaraty, que é o Palácio das Relações Exteriores. Eu perguntei, ministro, como é que o Palácio do Planalto vê o avanço dessas pautas que a esquerda é contrária a elas? Ele falou, eu tenho certeza que o Congresso está neste momento concentrado nas pautas econômicas que são prioridade do governo, ou seja, o governo fez sua negociação para passar suas propostas, o resto a princípio não interessa, avançando ou não, o objetivo do governo é outro, e é principalmente o pacote do corte de gastos, que tem uma exigência grande do mercado em relação a esse projeto, e a regulamentação da reforma tributária, que aí já é no Senado, não é na Câmara Federal. Eustáquio. Obrigado.